Boa noite, companheiras e companheiros. Como esse vídeo ele vai atingir a uma classe que talvez não tenha o conhecimento do que eu vou dizer, quando eu digo conhecimento do que eu vou dizer, é um conhecimento mais aprofundado e talvez, com toda certeza, vai ser do desconhecimento da ampla maioria. Então, eu vou dizer a vocês o que é o marco temporal que foi votado hoje no Supremo Tribunal Federal e teve uma votação contra o marco temporal, uma votação abrumadora, né? 9 votos, são 11 ministros da Suprema Corte, né? Do Supremo Tribunal Federal. Somente 2 votaram contra, mas eu vou primeiramente dizer o que é o marco temporal. Vocês sabem muito bem que a Constituição que nos rege, a Carta Magna, aquilo que determina o que nós devemos, os nossos direitos, as nossas obrigações, os nossos deveres, não é? Tudo relacionado ao nosso espaço físico, ao nosso comportamento, tudo, no geral, tudo, não é? Está ali escrito na Constituição promulgada em 1988 e está fazendo 35 anos. O doutor Ulisses Guimarães, na época, a chamou de Constituição Cidadã, não é? E então eu queria dizer, já depois que eu dei essa pequena explanação muito sucinta e muito primária, eu gostaria de dizer a vocês o que é o marco temporal. O marco temporal é justamente, isso já vem se falando há bastante tempo, há alguns anos, não é? Que era justamente o direito dos povos originários. Quando digo povos originários, estou me referindo mais aos povos indígenas, ou totalmente aos povos indígenas. Nesse caso, o direito de ter a posse de suas terras, não a propriedade é da União, mas o direito à posse de suas terras e como sua moradia. Estou falando uma linguagem bastante clara para que todos entendam. Como sua moradia, para que possa desempenhar suas atividades diárias, suas atividades religiosas, não é? Os povos indígenas têm esse direito outorgado também pela Constituição. Acontece que esse marco temporal se fixou ou tentou se fixar no passado que somente poderia reaver essas terras, não é? Quem estivesse tentando fazer este processo já depois da Constituição promulgada. Quer dizer, os indígenas que não tivessem feito isso, ou que fosse antes da Constituição de 88, eles não teriam esse direito de ter posse das suas terras. Terras essas que foram, muitas delas, compradas por
até legalmente, não estou dizendo que foram invadidas, não, até legalmente, por vários cidadãos, não é? Então, hoje já se vê que os índios têm o direito à posse dessas terras e está se julgando, na verdade já se julgou no Supremo Tribunal Federal, que não somente a partir de 1988, desde o descobrimento do Brasil. Então, os índios, os povos originários, eles têm direito a essas terras, não é? Enquanto índios, eles têm direito a isso, a possessão dessas terras. E repito, as terras são de propriedade da União. E o que a União fará? A União tratará de ressarcir a esses eventuais compradores dessas terras, né? Previamente, vamos botar entre aspas, ou supostamente demarcadas, né? Tentar ressarcir a esses proprietários. E eu não vou dizer que todos de boa índole, ou usando de boa fé, e também uns quantos usando de má fé, né? Aqueles que usaram de boa fé terão direito ao ressarcimento. E isso aí ainda será estudado, a forma pela qual o Estado, né, vai ressarcir a esses indivíduos, os proprietários dessas terras. Pois bem, agora, o X da questão é o seguinte: como eu disse anteriormente, nós temos no Supremo Tribunal Federal 11 ministros. O placar hoje, na votação do marco temporal, que eu já expliquei o que é anteriormente, o placar foi de 9-2. Vou repetir, o placar foi de 9-2. 9 ministros entenderam que o marco temporal não se tem início após a Constituição, após a promulgação da Constituição Cidadã em 1988, e sim desde os princípios dos tempos, citando os princípios do tempo, citando Brasil, né? Termos de Brasil. Agora, 2 ministros votaram contra. Certamente vocês saberão quais são esses ministros, mas eu vou dar o nome. Imaginam que um seja um original e um outro genérico. Agora, original, vamos nos referir a um laboratório, o laboratório do mal. O ministro Cássio Nunes, que foi o primeiro indicado pelo desgoverno do bandido, mandrião, fujão, né, desertor Jair Bolsonaro. O segundo, o ministro André Mendonça, o altamente religioso, eu nem sei qual é a expressão que usam, mas altamente religioso, é um pastor. Esses 2 ministros, não somente nesse plano ou nessa votação específica, sempre estão de lado oposto a quase a unanimidade dos outros ministros. Então, daí eu dizer que um deve ser o original, não é, de Bolsonaro, e o outro como é que se diz mesmo dos remédios? O genérico. Um é o original, ou o outro é o genérico. Ou os dois são os genéricos, de muito má fabricação. Não me refiro à indústria farmacológica, não. Estou falando aqui, eu simplesmente fiz um lado metafórico. Mas, por gentileza,
as indústrias cosméticas, que me perdoem, cosméticas e as indústrias de fabricação de medicamentos. Não é possível que na sua totalidade de ministros, com uma ou outra divergência, todos votaram contra o marco temporal. Somente 2 ministros votaram contra. Vou repetir o nome dos ministros bolsonarentos. Cássio Nunes, um nordestino que depõe contra o Nordeste. E o outro ministro, André Mendonça. Aí vocês vão me perguntar, não, mas eles são ministros da Suprema Corte. Agora vocês imaginem, Bolsonaro, que tem no seu léxico, no seu vocabulário, quando muito, exagerando, 500 palavras, que qualquer criança de 10 anos tem 500 palavras. É o que ele tem. Ele indica esses ministros, que não são o suprassumo da jurisprudência. Não. Esses ministros eram meros desconhecidos, até que Bolsonaro tivesse, infelizmente, chegado ao poder e tivesse usado o aparato do Estado para começar a fazer toda a sua destruição. Os ministros fazem parte dessa destruição. Eu não sou nenhum jurista, eu não sou advogado, se bem que eu me posiciono na qualidade de muito mais conhecedor do que muito advogadozinho de porta de cadeia. E quando me refiro à porta de cadeia, que seja aqui aclarado. A porta de cadeia pode ser uma tremenda porta, não é? Eu me refiro à primeira expressão. Pois bem, vocês não acham bastante estranho isso? Que Cássio Nunes e André Mendonça sempre estejam votando, ao contrário do que diz o resto de toda a turma do Supremo, porque vá lá, que você deu um voto um pouco diferenciado, como foi agora o caso do ministro que foi advogado de Lula, e Lula o nomeou para a vaga do Supremo no lugar de Ricardo Lewandowski. O ministro Zanin. Tudo bem, uma vez ou outra que você discrepe da opinião é lógico e natural. Agora, que você sempre esteja votando em contra do que diz a maioria, algo de errado está acontecendo, no reino da Dinamarca. Não é assim? A mesma coisa aconteceu com a condenação dos primeiros réus. O ministro Alexandre de Moraes e quase todos os outros entenderam que a pena desse cidadão, desse réu, deveria ter um equilíbrio de 17 anos ou 17 anos e meio. O ministro indicado pelo presidente Lula concordou em quase todos os pontos, se não me equivoco, com exceção de um. Mas fixou a pena em 14 anos ou 14 anos e meio. Não existe uma disparidade tão grande, está muito próximo. Agora, vá ao ministro Cássio Nunes. Fixou a pena do réu, o condenando a 2 anos e meio.
Agora, 2 anos e meio, o que vai acontecer? Você simplesmente entra, é réu primário, aí tem bom comportamento. Bem, com 3 ou 4 meses você sai pagando uma cesta básica. Por sua vez, o ministro André Mendonça não disse, não estipulou a sua pena em 2 anos e meio, mas tampouco foi muito além. Creio que a fixou em 4 anos ou 4 anos e meio, com uma grave diferença de todos os outros ministros que a fixaram, né, em 17 anos. Então vocês não acham que esses 2 elementos, mesmo já com Bolsonaro próximo da prisão, porque é o que vai acontecer. Hoje, o Mauro Cid, o tenente-coronel Mauro Cid, já disse que ele, inclusive, teve reuniões com o alto comando militar, os generais, almirante, né, e tal, e coisa, né, o brigadeiro, o almirante, né, se não me equivoco, Garnier, puxando o saco do Mandrião, disse: minha tropa estará toda a favor do presidente, quando for necessário. Os do comando do Exército não se comportaram dessa forma. Um ou outro oscilou. A aeronáutica tampouco. Então, essa gente, esses 2 ministros da Suprema Corte, lamentavelmente entraram. Eu não tenho conhecimento da jurisprudência, eu não tenho conhecimento do que poderia acontecer a esses ministros, se poderia existir uma cassação desses ministros, caso se perpetue essa discrepância de todo o restante do ministério. É isso que eu quero deixar vocês aqui, a questão, não é? Ou quem for algum advogado, algum jurista, que me responda. Muito obrigado por terem me escutado, boa noite e até a próxima.